Vamos passar a palavra agora para a nossa voz da razão de hoje, professor João Fernandes, voluntário antigo da Conscienciologia, tem mais de 2 décadas aí de voluntariado, umas 3 décadas quase, diretamente de Blumenau. Fala aí, professor João. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Cabe a mim fazer aí os apontamentos da voz da razão, né, onde nós tivemos hoje a apresentação do professor César sobre escala evolutiva das consciências. Bem, ele começa comentando para cuidar para não confundir a escala, né, a escala da consciência contínua com a evoluciologia. São duas coisas distintas, segundo o professor César. As faixas, elas contribuem no alto contexto da situação evolutiva da consciência. E é importante saber onde se está e para onde se vai evolutivamente. Ele aponta na apresentação 4 ferramentas para essa aferição. Uma delas seria o próprio conscienciograma. A segunda, a própria escala, onde a consciência se coloca entre um patamar e outro. A assistência diária seria um outro patamar, uma outra ferramenta. E as personalidades consecutivas, né, a percepção disso seria a 4ª vertente. No terceiro verbete, ele traz uma série de possibilidades para se orientar e para ver o que a pessoa deseja para si em função de onde ela se encontra e para onde ela quer ir. O 4º verbete fala muito da autopromoção evolutiva, ou seja, conforme a sua promoção perante a sua ficha evolutiva pessoal. E aí ele destaca a frase enfática, né? Se a evolução é inevitável, por que não se esforçar aqui e agora, né? Aqui e agora mesmo. Tá? Algumas pensatas que eu consegui anotar, né, César? Em relação à velocidade aí. Toda pessoa genuinamente grata se aproxima dos patamares mais evoluídos das consciências. Esse processo favorece, então, a aproximação de consciências mais avançadas. Um cientista de primeira linha não é substituído por 10 de segunda linha. Da mesma forma que um desperto não pode ser substituído por 10 consciências não despertas. E sem determinadas consciências tratores, certos projetos não andam. O professor César comentou isso em relação, inclusive, até às cognópolis. Né? Dentro da escala da consciência contínua, as consciências de nível primário... A consciência de nível primário não exclui, né, não deve ser excluída pela de maior nível. Ela não é excluída pela de maior nível, mas o que não acontece é uma convivência pela incompatibilidade dessas duas consciências, né? Só para melhorar a frase aqui. A consciência de maior nível não exclui a consciência de menor nível, o que há uma incompatibilidade entre as duas. TENEPS não é apenas na hora da sessão da TENEPS, e sim diariamente, de maneira ininterrupta. Falando de dureza, ele comenta ali do acolhimento interassistencial ser primordial para avançar na escala evolutiva das consciências. E a autopensenidade é o que faz toda a diferença nessa escala. Quanto mais se avança na escala evolutiva das consciências, a opinião torna-se mais relevante conforme o seu avanço evolutivo. Singularidades. Todos estão pensando a toda hora. A qualificação pensênica é o grande diferencial dentre as consciências. Sabendo da responsabilidade, devemos saber da responsabilidade que temos em relação aos nossos pensênios. Tá? O melhor é se colocar aquém do nível quando se julga alocado. E uma questão que o professor salientou é que se perde muito tempo avaliando os outros, e se menospreza o tempo que a gente perde, né, com avaliação alheia. Deveríamos abrir mão dos nossos preconceitos e focar mais na autoavaliação. A escala da AEC implica no aprimoramento das prioridades de cada consciência. É preciso escolher melhor as suas prioridades se quiser andar mais rápido. Alguém no nível mais baixo da escala, né, das consciências, pode render tanto quanto alguém de nível mais avançado, desde que esteja em movimento e agindo. Né? O desperto que está lá acomodado não rende nada comparado com alguém que está, né, no nível mais baixo, mas que está fazendo muito e não está no acostamento. A EEC tem relação com a capacidade de desassédio mental somático que a consciência consegue aplicar.
de certa forma, ela corresponde à inteligência que se tem sendo aplicada. Pode ser ainda o discernimento aplicado, ou ainda o egocentrismo minimizado. Foram várias nuances que o professor trouxe, né, vários sinônimos para explicar essa condição. Foi perguntado durante a tertúlia em relação à Covid, o professor César se posicionou dizendo que, né, devemos manter o contato com as pessoas dentro dos aspectos, e sempre dentro dos aspectos de segurança pessoal. Evitar os riscos desnecessários, cuidar para não deixar o cansaço puxar o tapete da pessoa, né? Manter sempre a sanidade mental, que é algo muito importante, e, em resumo, ter equilíbrio, mas sem neurose, né? Ter o cuidado sem neurose. Segundo ele, acha que a vacina pode não garantir a segurança de todos de uma hora para outra, né? Então, por isso a gente tem que cuidar realmente em relação a isso. Cita ainda questões de educação que a gente tem que aprender, né? Como citou o próprio Japão, que existe a cultura onde a pessoa gripada não vai a locais públicos, né? Para não prejudicar os demais. Enfim, no final das contas, não ser um inocente útil aí nesses casos, ok? O evoluciólogo pode ter participado de mais de um curso intermissivo? Foi uma pergunta feita durante a apresentação. E, no entanto, ter sido professor, né, e não apenas aluno de vários outros cursos. O evoluciólogo pode estar aqui ressomado e até sem noção da sua condição. Essa é uma questão bem controversa que o professor trouxe, né? Interessante esse aspecto. Demoramos para chegar na desperticidade, mas tudo pode acelerar exponencialmente a partir dessa etapa. É claro que não é a mesma proporção, mas seguindo essa regra. Mesmo depois da desperticidade, teremos trafalhos a trabalhar. Pode haver a ênfase nos trafores a partir disso. No entanto, os trafalhos seguirão conosco. Ainda há muito que ser trabalhado, burilado. Ainda falta metade do caminho a seguir. Temos que ter a noção dos níveis da baratrosfera, do lixão. Isso diz a respeito a uma pergunta que foi feita e um ponto da apresentação do artigo. O assistente, de fato, vai procurar o xixi e o cocô, sem melindres. Temos que trabalhar em todos os níveis, atuar onde temos o rabo preso sem negar assistência, sem desculpas esfarrapadas. Eu fiz uma anotação, né, que a pessoa quer manter o jaleco intacto, né, branquinho, não funciona. Manter a pensenidade rígida, voltando intacto da assistência. Assistir o que aparece para ser feito sem asepsia do trabalho. Falando sobre o contra, ao evoluirmos nessa, nossa criticidade aumenta junto. Se você abre a boca, pode arrumar alguns problemas, e às vezes é o caso de tirar o time de campo. Não siga adiante se estiver se acumpliciando em algo. Nessa hora que você dá o contra. Ao sentir que algo não está favorável, vale a pena se posicionar e deixar aquilo para não criar as interprisões com o que está errado. Veja o que todo mundo faz, veja se o que todo mundo faz é algo que você está aderindo e se associando. Olho aberto para os negocinhos. Conforme o nível evolutivo da consciência, algo não será ainda anticosmoético. Né? Essa é uma afirmação em relação a um ponto levantado. Né? Para uma consciência, algo pode ser cosmoético, para outra ainda não é anticosmoético. A TACOM é uma tarefa assistencial e, em determinados casos, ela é a mais adequada. TARES para o suicida não funciona. Primeiro se acolhe, depois, no momento adequado, se esclarece. Até o serenão pode ir para a TACOM quando necessário. Né? O que importa é a assistência ser feita. A desperticidade ainda implica em alguma perturbabilidade, segundo o professor. O próprio amparador pode se comover com situações delicadas e extremas, mas ele não tem isso fixado no seu comportamento. Isso é esporádico, não faz parte do holopensene dele. Aquilo não desestrutura aquela consciência, mesmo ela sendo um nível maior. Ao ativar a sinalética toda, isso falava, o professor César citou o mega assediador nessa condição. Ao ativar a sinalética toda, a pessoa segura a onda daquele assédio e ela sabe se manter estável, pois sabe que a assistência está sendo realizada. Então, não esmorece. A respeito de infiltrado cosmoético, a extrapolação mais frequente começa a sinalizar a mudança de patamar que se apresenta para aquela consciência. E aí o infiltrado cosmoético
pode ter relação com o seu passado, com a sua mini ProEx. De certa forma, ele já é intermissivista e tem que ter ProEx, né? Segundo ele, seria aí de tenepsista para cima, conforme a escala evolutiva das consciências. Falando de megapensenidade, o professor César relaciona essa questão com uma série de itens associados. Né? Ele cita a TMEPS, né? Tarefa Mental Somática Pessoal. Ler e ampliar a sua visão de conjunto. Ter mais contato com a natureza pode ser uma forma de puxar o fio da meada e chegar até as energias dos serenões, por exemplo. Ler e refletir mais, ir a fundo nas ideias. Não fechar os olhos para a assistência que se apresenta a você. Quanto mais você assiste, mais se recebe o trabalho. O seu máximo antes some e se torna pequeno com o passar do tempo. Falando sobre grossura, foi uma questão levantada ali, né? Ficar sem a grossura é ficar sem o que é mais denso. É o xixi e o cocô, que agora às vezes a pessoa fica cheia de mimimis, né? E não adere àquilo. Acha que está num patamar maior e não precisa dessa condição. O fenômeno da projeção consciente é o mais amplo e o que tem potencial de mudar a vida de uma pessoa. Entrar no patamar de projetor deveria ser a partir do momento onde a saída fora do corpo é dominada com frequência. É dominar a projeção. Perguntado sobre como surgiu a escala, o professor César respondeu que a escala, pelo professor Valdo, né, surgiu através da inspiração dos amparadores, mas que não deve ser seguida a ferro e fogo de maneira linear. Algumas pensatas que eu consegui pegar aqui em partes, né? Se você consegue avaliar o patamar, se você quer avaliar o patamar evolutivo, avalie os resultados que uma consciência oferece. Avalie o destaque da produtividade da pessoa para concluir o patamar evolutivo. No final, qual é o saldo assistencial que se tem? Isso é o que importa de fato. Se você admite seu patamar evolutivo, não vai colocar os rumos da sua vida na mão de quem está abaixo dessa condição. Mas se você é desperto, não vai ser o pré-serenão que vai editar a sua vida. Assim, todos abaixo do desperto estão assediados de alguma forma em algum grau. Os assediadores sempre se consideram cheios da razão. A diversidade entre as consciências é impressionante. O professor César estava comentando em relação às viagens internacionais, né? Precisamos ampliar nosso abertismo para avançar na assistência. A aglutinação evolutiva. Falando das pessoas, né, se ela consegue aglutinar as demais. A pessoa pode até ser líder, mas será que ela consegue se integrar numa equipe? Ela realmente consegue fazer parte da equipe ou ser um líder, né? Apenas o líder, apenas a figura do líder, e ela não sendo parte daquela equipe? Extrapolaciologia é a visão de quem se apresenta, é a visão que se apresenta adiante e indica uma transição da consciência para algo acima. Evoluciologia, a pessoa mais evoluída atrai as outras à sua volta e ajuda seus pares com sua energia, favorecendo a evolução dos demais. Candidatura, você já se apresentou como candidato a outro patamar evolutivo? Fica essa pergunta. Perdologia, sem a prática do perdão intensa não se avança nos patamares evolutivos. Voragem, quanto mais evoluído, mais cosmoético se fica, mais no fio da navalha se anda. A voragem é um abismo, eu entendi como se andar mais próximo do abismo, né? Quanto mais evoluído, mais no olho do furacão. Interprisiologia, se você já pratica um desassédio maior e descarrega naquela pessoa que sabe não ter condições de lidar com aquilo, como você muitas vezes não teve, as implicações podem ser bem graves aí no seu caso, se fizer isso. Crises existenciais. É fácil dizer o título que se tem, mas quando o calo aperta, ele não corresponde naquele nível, né? Conforme as crises existenciais que surgem. Essa pessoa consegue se manter naquele patamar ostentado, nos casos graves. Aí se citou várias situações, a perda de um filho, a perda considerável de patrimônio, questões de separação, enfim. A assistência deve ser feita independente dos preconceitos pessoais. Cuidar com os apriorismos,
nessas horas, levar em consideração as sinaléticas é bem importante. E terminando aqui, é possível ser projetor consciente assediador, apesar de nem um pouco recomendado, né? E dominar a projeção para finalizar essa aí quando se deseja. O professor César sugere, como dica, relaxar e se predispor para a experiência já ajuda muito. Esses seriam os pontos que eu consegui captar. Demais agradeço a oportunidade aí e devolvo a palavra para André.